Bom, vamos começar o painel, então. Bom dia, meus colegas, minhas colegas. Então, bem-vindos ao último dia do sexto Congresso Internacional da BDF. É o terceiro dia, nós estamos no painel 20, que vai falar sobre a admissão do Brasil na OCDE. Vamos comentar aqui o status, o impacto para a aplicação dos preços de transferência. Eu aqui tenho o prazer de estar junto com um grupo de experts, um grupo muito bom, comentando esse assunto que é atual. Então, vou passar por uma apresentação rápida dos nossos palestrantes aqui, depois o show é deles. Nós temos aqui a Cláudia Pimentel, nossa representante da Receita Federal aqui, graduada em Direito em Brasília e com pós-graduação em Direito Tributário. Na Receita Federal, ela exerce a função de coordenadora de tributação internacional e coordenadora geral substituta da COSIT. Cláudia, estou certo nisso? Um pouquinho desatualizado. Eu sou coordenadora geral de tributação, porque eu sabia que tinha alguma coisa para mudar. Não, mas está ótimo. Bom, temos o Thomas aqui também, formado em Direito pela Universidade Masaryk, na República Tcheca, economista pela Universidade de Economia de Negócios de Viena. Ele é chefe da unidade de preço de transferência do Centro de Política e Administração Tributária, na OCDE. Temos a Luciana Galhardo, advogada, sócia do escritório Pinheiro Neto. Ela é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e também atua na área tributária e tem grande foco em estruturas envolvendo preços de transferência. E também o Márcio, economista, mestre, ele vai dar a visão da economia na questão. Ele é mestre em contabilidade, com especialização em tributação pela FUCAP. Ele é Business School. Ele é líder de tax no Centro de Recursos Naturais da Ernst Young no Brasil e sócio também responsável por questões envolvendo preço de transferência. E, por fim, eu estou aqui também, sou advogado, sócio do Matos Filho Advogados, LLM Taxation pela Universidade da Flórida, e também atuo na área tributária, também lidando com estruturas envolvendo preço de transferência. Para a gente dar o contexto aqui do que a gente vai falar hoje, a discussão do Brasil entrando na OCDE, eu não vou voltar tão lá atrás, assim, tão atrás na história, mas a gente colocar um contexto, em 2015, a gente teve uma visão da assinatura do Acordo de Cooperação Brasil-OCDE, que foi mais ou menos um marco para a entrada para essa discussão que a gente está tendo agora. Em 2016, a gente teve o desenvolvimento do Programa de Trabalho Conjunto. Em 2017, que é muito mais recente, o Brasil formaliza o interesse em ser membro da OCDE. E em 2019, começamos as visitas mais práticas, a estabelecimento de uma governança para a sessão, foi criado o Conselho e Comitê Gestor no Brasil, da OCDE, e de lá para cá, nós vimos várias visitas da OCDE com análises da legislação brasileira, preço de transferência especial, discutindo o assunto, e foi feito um relatório, entregue um relatório. A Receita Federal trabalhou muito nisso junto também, e hoje nós temos, então, em 2022, o Brasil foi convidado formalmente para entrar para a sessão na OCDE. O trabalho não acabou, pelo contrário, ele começa a partir dali. Então, em 2022, nós temos hoje o status nesse assunto. Acho que ninguém melhor aqui do que a Cláudia para colocar para a gente o caminho dessa sessão que a gente tem, porque ele começa agora de uma forma diferente. Então, qual é o status, o panorama e as expectativas para isso? Quando a gente fala em acessão, a primeira coisa que a gente lembra é preço de transferência, e é onde a gente está agora mesmo. A legislação de preço de transferência deve ser alterada, e os trabalhos internos da Receita Federal, em conjunto com o OCDE, têm passado por conta, bastante por isso. Então, eu queria passar a palavra para a Cláudia, para ela mostrar para a gente, explicar para a gente onde a gente está e para onde a gente vai em relação a esse assunto. Cláudia, é com você. Bom dia a todos. Primeiro que eu gostaria de agradecer o convite da BDF para participar desse painel. É um prazer estar aqui. E realmente, quando a gente fala em acessão do Brasil ao OCDE, e o aspecto tributário sensível que a gente enfrenta é a nossa legislação de preço de transferência. A gente, recentemente, né, o projeto Receita Federal com a OCDE, ele já vem desde 2018, né, trabalhos intensos de discussões, primeiro de identificação das diferenças, depois de, aí sim, iniciado o processo de uma proposta de legislação alinhada ao padrão internacional, e a gente recentemente teve um evento em que eu e o Thomas Balcos, pela OCDE, a gente apresenta os aspectos gerais dessa nova legislação. Ela já está sendo finalizada, e a gente chama também
os setores privados para um início de uma discussão, por ser uma legislação extremamente técnica, né, muito específica. A gente vê importante esse processo também, antes do encaminhamento para o Congresso, de ter esse aprimoramento e ter essa discussão com os setores para a ação da nossa legislação, claro, alinhada ao padrão internacional, mas a gente verificar quais são os elementos, né, que podem trazer preocupação e tentar endereçá-los ainda no contexto do projeto de lei, numa discussão técnica. Você só me disse se quer que coloque os slides, eu já coloco também. Já pode ir colocando, por favor, Luiz Felipe. Agora, é importante também dizer, né, que desde o início do projeto, a equipe técnica da Receita Federal, ela sempre teve o conhecimento e identificou a importância dessa alteração, porque nós tínhamos uma legislação que foi produzida em 96, num outro contexto, né, lá atrás, que teve os seus méritos naquele momento, por trazer, foi a primeira legislação, então ela traz uma proposta mais simplificada e, de certa forma, razoável para as transações e para as operações que você tinha naquela época. O Brasil estava em outro momento, era outro cenário, que você estava abrindo o mercado, mas o que a gente já identificou desde 2018 é que nós temos um outro cenário hoje. As operações se tornaram muito mais complexas, né? São muito mais amplas, né? Com uma enormidade, né, de operações envolvendo intangíveis, reestruturações, e depois também a necessidade de o Brasil se inserir nas cadeias globais de valor. Quer dizer, você ter uma legislação totalmente alienígena, né, totalmente diferente, ela traz dificuldades em termos de investimento, né, da atuação das empresas multinacionais aqui no Brasil. Então, a Receita Federal já vinha reconhecendo isso desde 2018 e a gente chega numa etapa agora, com a grande ajuda da OCDE, para finalizar esse projeto numa proposta de legislação aderente ao padrão internacional, mas, ao mesmo tempo, também que a gente quer, chega no momento que a gente quer discutir com o setor privado para a gente ter a legislação mais adequada aqui ao nosso cenário, claro, sempre alinhada ao padrão internacional, mas com também a contribuição dos setores privados. Então, acho que é interessante eu começar a discutir, eu só tenho 15 minutos, né? Vou ter que tratar dos aspectos gerais, e aí uma questão interessante é de como é essa estrutura, a estrutura da nossa nova legislação de preço de transferência. A prática internacional ela é bastante divergente, o Thomas Balco ele vai abordar um pouco essa questão, vai mostrar as diferentes práticas, mas a gente vê países, claro, que têm uma legislação mais reduzida, outras mais amplas. Aqui no Brasil, como a gente tem o nosso sistema jurídico, que é bastante específico, né? E nós temos, e a questão de preço de transferência, ela tangencia na base de cálculo do tributo. Então, nós temos a questão do princípio da legalidade, então nós temos que ter aqui um cuidado no balanceamento do que a gente deve inserir na legislação primária, mas sempre lembrando que as regras no padrão internacional, elas não são prescritivas, né? Elas têm conceitos principiológicos, então, ao mesmo tempo manter isso, mas trazer também dispositivos que deem aquela segurança, né, para a sua aplicação. Então, esse é um ponto bastante delicado, né? Nós tentamos fazer esse balanceamento do que deveria ter na legislação primária e o que deveria ficar para uma legislação secundária, né? Então, ela foi dividida numa parte geral, em que eu tenho
trago especificamente o princípio arm's length e em conformidade com o padrão da OCDE e das linhas gerais de aplicação para todas as transações que vão ser aplicadas nos preços de transferência, e depois nós temos uma segunda parte especial em que a gente vê necessidade também de trazer alguns elementos, algumas orientações, princípios gerais, endereçando transações específicas que elas passam também, essas regras passam a alcançar, né? Então, temos regras, alguns dispositivos, tá? Não é exaustivo, são orientações, são aspectos que a gente sentiu necessidade de estar contido na legislação primária, que tratam de intangíveis, serviços intragrupos, compartilhamento de custos, reorganizações societárias e operações financeiras, entre outros. Então, nós temos uma parte geral que se aplica a tudo, inclusive a essas operações, e depois alguns dispositivos específicos dessas transações. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tentou ter nesse balanceamento de você ter os elementos mínimos necessários na legislação primária e, claro, você também dando a competência para o disciplinamento numa instrução normativa, numa legislação secundária. Aí, pode mudar o segundo slide? E aí, no próximo slide, a gente vê, assim, eu trago aqui quais foram os elementos que foram tratados na legislação. Então, nessa parte geral que eu comentei, nós temos especificamente lá a definição do princípio arm's length, né? Então, a gente introduz de forma expressa, né? Que são, quer dizer, que eu passo a ter a base tributável, ela resultante de uma transação que eu tenho entre partes vinculadas, elas deveriam ser estabelecidas considerando os termos e condições que seriam estabelecidos caso essa transação ela se operasse entre partes independentes, né? Então, a gente traz especificamente esse conceito. Também define quais são as transações que são alcançadas por essa nova legislação. Aqui a gente amplia o escopo material. Hoje a nossa norma ela alcança basicamente importação, exportações de bens, serviços e direitos, e alcança também empréstimos. Aqui a gente tem um escopo amplo, alcançando todas as transações, todas as relações comerciais e financeiras que são praticadas entre partes vinculadas, tá? E inclusive aquelas operações que eu mencionei anteriormente, né? Que é o intangível, serviço intragrupo, cost contribution. Então, você tem isso claro na legislação primária, tem a definição de partes vinculadas. Aqui também, alinhado ao padrão internacional, a gente traz um conceito principiológico geral do que seriam partes vinculadas, ou seja, seriam quando uma das partes que estão envolvidas na transação, ela potencialmente pode sofrer uma influência de forma em que os termos e condições que sejam estabelecidos naquela transação, elas diferem do que seriam estabelecidos entre partes independentes, em decorrência dessa influência direta ou direta ou indireta. Mas nós temos também, para uma questão de segurança jurídica, a gente traz um dispositivo, um parágrafo primeiro, em que você lista as situações que claramente estão nesse conceito geral, que é a empresa controladora com controlada, controle comum, né? Estão situações de empresas coligadas. Então, a gente traz também, por uma questão de segurança jurídica, aquelas situações que elas são claramente contidas no conceito principiológico geral. Traz também, nessa parte geral, introduz na legislação a necessidade do delineamento da transação, que é uma etapa hoje que a gente não tem nas nossas regras simplificadas, que seria a verificação, né, efetivamente da transação que ocorreu entre o grupo, você verificando a partir
da conduta das partes, dos termos do contrato e da conduta das partes, né? Então, você tem essa etapa anterior à comparabilidade, que é o delineamento da transação. E aí você tem a análise de comparabilidade, que hoje a gente tem uma forma bastante restrita. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide, então aqui eu não vou me deter. Introduz os métodos, todos os métodos, os 5 métodos hoje disponíveis no padrão internacional, a gente introduz na legislação, inclusive autoriza a utilização de outros métodos quando adequado, quando demonstrado que os outros métodos eles não trazem resultados adequados, não são apropriados para a precificação daquela operação. Também tem dispositivo sobre a parte testada, né, quando o método utilizado ele exige a identificação de uma parte testada, também a determinação que você use a parte testada em que você tenha as informações mais confiáveis. Tá? Então, a gente tem também um dispositivo nesse sentido. Tratamos também do intervalo de comparáveis, que é quando o método ele alcança um range aceitável para fins de preço-transferência, e também os ajustes primários e a possibilidade de um ajuste secundário decorrente da regra de preço-transferência. Depois tem a parte especial, que ela, como eu falei, ela trata de alguns aspectos específicos das transações, e tem também, em termos de preço-transferência, umas medidas especiais visando trazer alguma simplificação e segurança jurídica. E, por fim, nós também pretendemos tratar nessa mesma legislação aspectos que não são diretamente preço-transferência, mas eles são uma decorrência, e aí nós vamos também fazer uma proposta de alteração de hoje da regra de dedutibilidade de royalties, né, e disposições finais. Então, essa, assim, digamos, é a visão geral dos dispositivos que a gente tem hoje nessa proposta de legislação e que a gente já está iniciando a discussão com os setores privados. Aí, no próximo slide, como o tempo é curto, né, então eu pensei, talvez, alguns aspectos que eles trazem preocupação para essa nova legislação, ela traz preocupação para as empresas, né? Então, uma questão é a análise de comparabilidade. A gente sabe que hoje a nossa legislação ela é bem, digamos, tímida, né? A comparabilidade ela é muito pouca, é muito restrita, digamos. Você tem as margens fixadas em lei, então você não tem essa necessidade, a depender do método, talvez alguma comparabilidade, principalmente quando você usa o PIC, né, que é o CUP internacional. Aqui não, aqui passa a ser um ponto bastante importante, a comparabilidade, né? Então, a comparação dos termos e condições da transação que você está verificando, ou seja, a transação controlada, com os termos e condições que seriam adotados nessas transações comparáveis, que elas são realizadas com partes não vinculadas, ela passa a ser um ponto bastante importante, né? E tem que, nessa comparabilidade, né, deve-se levar em conta o período em que as transações que estão sendo comparadas, elas ocorrem, inclusive para verificar as circunstâncias econômicas, aspectos econômicos, para verificar se elas efetivamente são comparáveis, né? E de fato, também a disponibilidade de informações confiáveis dessas transações comparáveis. E aqui pode ser um ponto de preocupação, que é justamente a disponibilidade ou não de informações e de transações comparáveis para fins de aplicação das regras de preço-transferência. Nesses termos, a legislação ela autoriza, ou pelo menos ela não veda a utilização de dados de outros países, né, de você utilizar a base de dados de outros países, aqui da América do Sul, outros países. É claro que, fazendo essa utilização,
vão ser necessários ajustes adequados e a demonstração de que essa base ela é comparável, né? Mas a gente sabe também, né, e teve verificando que até que em termos, se a gente for pensar em termos de América do Sul, o Brasil ele é até privilegiado, né, perto dos outros países, que nós temos um mercado mais forte, mais amplo. Mas, mesmo assim, a gente entende que há setores que possam sentir dificuldade na identificação de comparáveis, né? Então, a gente está atento para esse ponto, né? Sabe que isso aqui é um ponto de preocupação, é um ponto sensível, né? E aí, no próximo slide, eu também pensei como um aspecto que eu gostaria de também mencionar aqui nessa apresentação, como um aspecto relevante dessa nova legislação, são também trazendo algumas medidas especiais que elas visam trazer simplificação e segurança jurídica na utilização dessas novas regras. Então, nós temos principalmente o Safe Harbor, né? A lei ela vai autorizar a Receita Federal a estabelecer medidas específicas de simplificação, mas sempre alinhadas, né, ao princípio arm's length, né, em conformidade com o padrão da OCDE. Então, o que se vislumbra aqui, que a gente já está iniciando o trabalho, é ter medidas de safe harbor para serviços de baixo valor agregado, né, que é o Low Value Adding Service, que inclusive, é uma prática de vários países, né, uma prática internacional de você ter esse tipo de safe harbor. E uma outra possibilidade também, que estaria no âmbito desse safe harbor, seria a simplificação na exigência de documentação para determinadas entidades, digamos, empresas de pequeno porte, ou mesmo considerando em transações de baixo risco, ou transações de menores valores, né? Então, trazer também algumas simplificações nesse sentido. A lei em si não vai trazer, porque isso aí nem é a prática internacional, dar essa flexibilidade realmente para a administração tributária, para ela poder fazer esse desenho de uma forma adequada, inclusive atualizando atualizando essas medidas, né, de forma a garantir que elas tragam a segurança necessária, mas sem também trazer a contrapartida do risco de você estar dando um safe harbor para situações que elas não são adequadas, né? Então, a gente precisa dessa flexibilidade, isso está em lei e legislação secundária. Hoje em dia mesmo, já a nossa legislação atual ela é assim, ela já autoriza a Receita Federal a editar essas medidas via instrução normativa. É claro que quando a gente fala de safe harbor, ele vai ser mais utilizado, ou ele é adequado para situações de mais simples, né? Transações mais simples e de baixo risco. Então, essas a gente consegue identificar e talvez tratar com safe harbor. Por outro lado, nós sabemos que há transações que elas são complexas, né, e de alto risco, e são únicas. Então, com isso, para dar segurança jurídica para esse tipo de operações, aí a gente também está autorizando a introdução de um mecanismo, de um processo de Advanced Pricing Agreement, né, o famoso APA. Então, a Receita Federal também ela vai poder ingressar e negociar e autorizar a negociação, a elaboração de acordos, de forma a dar segurança jurídica para essas transações, que a única forma, né, de você dar uma segurança seria por esses mecanismos, né, e autorizando a dar esse APA unilateral ou bilateral, quando você tiver como base também um acordo para evitar a dupla tributação. Então, acho que
Luiz, eu acho que esse é meu último slide, né? Porque eu espero não ter ultrapassado o meu tempo, né? Eu Não reuni tem aqui problema. só os principais aspectos da legislação para a apresentação aqui no painel. Não, tá ótimo, obrigado. E a gente vai voltar nessas discussões daqui a pouco também. Eu vou agora, claro, gostaria de ouvir do Tom sobre a visão que se tem. Claro que nós estamos inseridos dentro de um contexto de OCDE, então eu queria ouvir do Thomas também o contexto que a gente vê com relação à experiência de outros países. Antes disso, a gente sabe que o pessoal da organização tem uma pergunta que a gente poderia colocar para todo mundo, para o público aqui, e eu não sei se eles estão colocando ou vão colocar o link aqui. Mas a questão que a gente queria colocar, e é para a análise de vocês, para a discussão de vocês, seria qual seria a visão de vocês em relação à acessão do Brasil na OCDE, ou seja, o ambiente de política fiscal no Brasil tende a melhorar em relação a isso, ou tende a piorar, ou seria indiferente? Eu não sei agora da organização se a gente coloca isso na tela, ou se isso a gente coloca depois. De qualquer forma, eu vou passar para o Thomas. A gente coloca aqui a visão da OCDE nisso. Thomas, você tem o desafio de colocar isso em 15 minutos para a gente, uma visão geral de onde é que a gente se insere e onde outros países se inseriram em relação a esse assunto, porque a gente já tem um passado de outros países ingressando na OCDE, né? Yes, thank you very much. And first of all, Muito obrigada. Muito obrigada. Primeiro de tudo, olá a todos. Vou falar em inglês. Estou grato pelo convite da BDF para estar aqui nesse painel. Me pediram para falar sobre as minhas experiências sobre países e os princípios e modelos. Eu sei que um dos tópicos de hoje seria qual é a melhor maneira de implementar esse modelo de preços de transferência. Claro que há diferentes abordagens, especialmente quando se fala do Brasil. Claro que talvez haja constituições legais para informar a abordagem correta. Para dar uma introdução sobre as abordagens, eu posso dividi-las em 3 categorias, dependendo das alianças: lei primária, secundária e orientação administrativa. Na primeira categoria, podemos colocar países que implementam esse modelo. Teriam mais provisões na lei primária, bastante limitadas, e então elaborariam as orientações necessárias. Os países nessa categoria seria a França, por exemplo, Estados Unidos, e membros que não são da OCDE, como Quênia. A segunda abordagem seria países que teriam provisões detalhadas. Eles teriam uma presença significativa em leis primárias. E, claro, eles talvez não tenham bom, tudo está na lei primária. Nessa categoria, membros da OECD, Colômbia, México, Reino Unido e também a Turquia. E não membros, a Índia, por exemplo, nessa categoria. A Índia tem uma presença significativa, e no caso do Reino Unido, tem uma presença diferente. Finalmente, a terceira categoria de países, diferentes da segunda categoria, porém, bom, na segunda categoria inclui provisões de preços de transferência e taxação de tributária, rendas. Essa tendência pode ser observada especialmente na região da Europa
do leste europeu e outros países como Cazaquistão, que tem uma legislação específica nessa categoria. E outros países podem ter abordagens similares. Então, essa seria uma consideração inicial de como implementar essas legislações. Claro que a segurança jurídica e como regular os elementos fundamentais nas leis secundárias. Em alguns países, uma delegação específica pode ser fornecida. Em outros países, eles precisam recorrer às leis primárias. E claro que no Brasil há peritos legais que podem lidar melhor com isso. Bom, no próximo slide eu gostaria de falar de alguns conceitos que eu considero importantes e fundamentais que países devem implementar. Um deles seria gostaria de enfatizar o conceito de delineação precisa, que é um elemento principal nas transações nas transações reais. Claro que esse conceito fala sobre quais são os termos reais das condições e das transações reais. Há uma seção no capítulo 1 do TPG da OCDE, onde fala sobre que a delineação deve viabilizar a determinação correta das características relevantes economicamente, com uma visão de considerar todos os aspectos relevantes da transação antes de proceder para a determinação dos termos e condições do arm's length. Eu diria que é uma condição crítica para chegar aos resultados dessa análise. Se não fizermos uma delineação precisa, isso pode levar a resultados não desejáveis. Algo que quero destacar é a importância de transparência e cooperação no pagamento do pagador de impostos. Porque ele sabe todos os aspectos da tributação. E vem o papel da administração, que revisa todo o processo. E, naturalmente, realizar a delineação precisa. É importante, então, que o pagador colabore e forneça toda a informação necessária para, obviamente, para permitir com que haja precisão nessa análise da transação. Se isso não acontecer, se houver falta de transparência ou de boa-fé na colaboração do pagador, claro que haveria muitos desafios. Gostaria de destacar que, ao implementar esse conceito, isso viabilizaria a delineação precisa do processo. Próximo slide. Um conceito que é um pouco confuso na delineação precisa versus seria o conceito de não reconhecimento da delineação precisa das transações. Esse conceito é explicado na seção D2 do capítulo das orientações da OCDE. Isso não é extraordinário, não é uma regra especial, mas, na verdade, é a continuação da aplicação dos princípios, considerando que algumas transações, para serem concluídas
deve haver uma racionalidade. E o que pode ser necessário considerar é que que transação foi feita, como delinear, se não há dúvida, para que não haja dúvida que a transação foi feita. E também, se a transação é racional, quais são as opções realistas disponíveis. Em outras palavras, claro que podemos concluir que se há transações, elas podem não ser comercialmente raciais. Uma das partes pode sofrer um grande detrimento e obviamente pode haver situações que podem ser motivadas se o lucro se transformar, porque esse é o resultado dessas transações, da mudança de uma para outra. Então, quando falamos desse conceito, falamos da necessidade para circunstâncias excepcionais, pois isso acontece em casos raros, mas sim acontece. E por isso precisamos de uma orientação para nos guiar nesse processo. As orientações da OCDE, na verdade, mostram que essas transações precisam ser desconsideradas ou até substituídas por transações alternativas. Isso seria, como eu disse, em casos raros, a consequência de uma análise, considerando a transação em sua totalidade, consideramos que as condições diferem de outras que seriam adotadas por partes independentes se comportando de maneira irracional. E claro que não conseguiríamos chegar às conclusões do arm's length. E claro, levando as opções que teriam realistas disponíveis. Último slide. Para concluir, eu gostaria de dizer que esse conceito não deve levar a resultados onde as transações seriam simplesmente ignoradas ou desconsideradas, porque não conseguiríamos encontrar comparáveis se essas transações não forem observadas. Esse não seria um motivo para serem ignoradas, e sim, devemos olhar se essas transações realmente existem e considerar e olhar os prospectos de cada parte para ver se concluíram as transações, considerando as opções que têm disponíveis. Um exemplo de transações que não são observadas, mas que ainda seriam consideradas racionalmente comerciais, seria, por exemplo, o cash flow, que seria um exemplo de um cash pooling, que pode deixar todas as partes em situação melhor. Para concluir esse conceito, eu gostaria de enfatizar um importante resultado é que ajuda para situações em que se evita a declaração dos impostos e para lidar com essas situações. Por isso, precisamos distinguir isso de outras provisões que, na verdade, provam ineficientes no preço de transferências. E para aplicar os princípios de arm's length também nessas situações. Indo para outro tema. Ainda tem algumas coisas que eu destaquei mais cedo, quando eu estava falando sobre isso. A maioria dos pagadores de imposto, eles mostram que eles têm boa fé, e a determinação deles são consistentes, e eles têm certos princípios, e a maioria deles, eles fazem isso, dos contribuintes, eles fazem isso
com boa fé mesmo, independente do resultado. Mas nós também temos que ter temos que ter em mente que o contribuinte, a maioria das vezes, eles já sabem mais da transação do que as administradoras. Então, mesmo não tendo essas administrações, a administração tributária talvez não tenha todas as informações. Então, se pensarmos na transparência, talvez você tenha que certificar isso. Poderia ser que a administração tributária tome uma decisão que é a decisão incorreta, porque ele não tem todas as informações. A outra possibilidade é que a administração tributária não pode ter nenhum resultado porque não tem nenhuma informação disponível. Então, eu disse que nós precisamos verificar a precisão dessa transação. Mas e se essa transação não tem quase nenhuma informação? A área tributária pode tentar descobrir o que significa aquela informação para trocando informações com outras jurisdições, mas ele nunca vai ter a informação completa. Isso também é importante considerar nesses casos raros, onde nós temos essa não conformidade, quando os contribuintes não seguem a conformidade, é como a lei deveria operar. Em outras palavras, se o contribuinte pagar falhar em provar todas as informações dessas transações, talvez precisem ser tomadas medidas a partir da administração tributária. Então, tem outros países que lidam com essas situações e talvez eles tenham esses mecanismos e talvez precisem desse tipo de penalidade. E temos que lembrar que a penalidade pode apenas penalizar o que foi estabelecido como uma violação. Então, podem ter algumas penalidades que vão motivar o contribuinte a passar essas informações, mas alguns países podem ter algumas presunções bem específicas na falha dessa transparência a partir do contribuinte. Então, podemos mencionar, por exemplo, alguns exemplos da Alemanha, Japão, porque eles têm essa estrutura muito bem delinhada. Então, algumas outras jurisdições também vão mostrar essas diferenças. Então, não vão ter não vai ser totalmente apropriado. Então, precisamos considerar o que vai ser feito ou se vai ter alguma outra tomada de decisão devido a transparência dessa transação, particularmente no parágrafo 4.12. Então, talvez o exemplo que nós temos também nessas diretrizes, se olharmos o que foi feito, ele fala sobre, falando que a administração deve considerar usar quando não dá evidência suficiente. Então, esse é um exemplo que nós estipulamos nas diretrizes, mas pode ser também podem ter algumas outras coisas a serem consideradas. Mas um tópico que também eu acho que é muito relevante no Brasil e que sempre vai ser é como lidar com as transações de commodities. Nós sabemos que a economia brasileira vai ser transformadora no futuro, mas mesmo acreditando que vai continuar mudando, as commodities vão continuar presentes aqui. Então, temos que pensar nos termos de valores que são gerados no Brasil, talvez devido aos vários tipos de commodities estão sendo exportadas do Brasil. Então, nós passamos por diferentes pontos de vista em como precificar essas commodities. Então, temos que verificar quais são as políticas, o que é levado em consideração, a reflexão que todos têm que fazer. A primeira pergunta seria quais são esses condutores dos preços das commodities. Então, deveríamos pensar, seria a característica em si da commodity, seria um dos principais ou é alguma coisa diferente? E outra pergunta é qual elemento do preço da commodity é feito através das características da commodity por si só. Então,
Tem mais alguma coisa que vai direcionar o valor? Tem alguma coisa que pode aumentar ou reduzir o valor da commodity quando ela está sendo exportada? E, claro que relacionada a essa pergunta também, qual é o papel do marketing para fazer esse intermédio dessas transações de tudo que está relacionado com as commodities? E para aqueles que estão estudando esse assunto, vocês sabem que algumas commodities onde o marketing vai ter um papel muito importante e ele pode também aumentar muito o potencial de preço do mercado, mas também tem commodities onde o marketing tem um papel muito negativo e pode diminuir ou reduzir o valor. E claro que essas perguntas, elas vão conduzir as considerações dessa precificação, e tem outras coisas também que precisamos levar em consideração. Temos que também prestar atenção que no sistema atual já tem um método especial aplicável na lista de determinados commodities, mas também a gente tem que ter certeza de que tem diretrizes especiais que vão ter perdas de receita no Brasil e transações envolvendo essas commodities. Então, isso deve levar a maiores reflexões de quais são as razões pela perda dessas receitas e também, talvez, tenha a necessidade de ter algumas melhorias. E como vocês também sabem que deve ser levado em consideração o uso de preços de referência, é uma abordagem apropriada e razoável, porque eles dão esse preço e também eles estão inscritos na seção 2.18 e 2.22 do Guia de Transparência de Precificação. E acho que talvez nós já estejamos passando por um problema, porque nós estamos com esses preços sendo operados pelas commodities, nós temos os valores do mercado, porque na maioria das vezes eles vão ser vendidos ou vão ser exportados para um mercado específico, e eles sabem por quanto eles vão vender essa commodity. Então, talvez seja ideal poder usar essa comparação interna, que depois vai ser validada na perspectiva do mercado global, mas algumas vezes nós precisamos de resultados ainda mais precisos. Se nós voltarmos na precificação, sabemos que temos ou uma falta de confiabilidade ou uma falta de transparência, e isso também muda como essas abordagens colaboram entre si. Para concluir isso tudo, precisamos sempre pensar qual é o melhor preço de referência. A fonte de referência é uma fonte confiável, porque nem todas as fontes de preço de referência são confiáveis em termos da confiabilidade dessa fonte. Igualmente, nós devemos levar em consideração quais tipos de ajustes podem ser considerados, e esses ajustes são razoáveis, eles são observados por ambas as partes, ou então esses ajustes estão sendo criados como parte de uma transação entre companhias, entre empresas. Então, eu termino aqui com esse tópico. Se eu ainda tiver tempo, depois eu falo mais algumas palavras. A gente já tem um pouquinho mais de tempo avançado nisso, mas a gente consegue terminar um pouco aqui, sem dúvida nenhuma. Okay, so maybe the last but one slide on the secondary adjustments, and Claudia mentioned this topic briefly, and I want to just explain the rationale and the relevance of this topic. So, Thomas, desculpe, deixa eu só te pegar um pouco a palavra aqui, porque eles vão trocar o áudio aqui também só para o público em geral, mas de qualquer forma, eu queria ouvir de você também em relação a esses ajustes secundários. Acho que é uma curiosidade que as pessoas têm falado em relação a esse. É um ajuste, é um tipo de ajuste que a gente não tem hoje na legislação. Então, se você puder, quando comentar sobre os ajustes, como é que ele funcionaria nesse sentido também, como é que a gente conseguiria ver esses ajustes, em que contexto também? Yeah, no, that's exactly the objective here. So, the rationale of secondary adjustment, it is reflection on what happened to the profits when the transfer prices have not been compliant with arm's length principle. What happens if the actual allocation of profits when they have been shifted, right? So if you don't comply with arm's length principle, the profit has been physically shifted to another jurisdiction.
you can correct it by making the adjustment to the tax base, but you are not moving the location of those profits. The location has stayed the same. So the secondary adjustment is intended to align all tax consequences with the location of those profits. And you will ask yourself a logical question. So if this price has not been, let's say, wrongly determined, how would the profits move from one jurisdiction to another? And there are very few options that typically the profits will move. They will either move in front of a dividend distribution or profit distribution, or they may move as a result of providing a loan between two parties, or they will move as a type of equity contribution. And that's the approach the countries will adopt. They will deem an additional secondary transaction under the domestic law. So the law will need to have a deeming provision, which will consider those profits to be one of these options that I mentioned. Majority of the countries will deem them to be profit or constructive dividend distributions. Other countries will consider them to be equity contributions, or they will consider them to be constructive loans. The option or choice of these will really depend, again, on the domestic legal framework of the country, what may be the most relevant. Sometimes we also observe countries which adopt combination of approaches. So it can be one approach, but taxpayers may have a choice to opt in and apply, for example, repatriation, which means bringing the cash back, bringing the profit back to the country. By repatriating it, there'll be no more consequence. And so that's something that may be considered. In terms of countries that operate it, it is in fact majority of the OECD countries. We have 21 countries which apply some form of the secondary adjustment. So that's briefly on this concept, and taking that I have run out of time, I'm happy to pause here. I can come back on some of the topics later if it will be useful and we have time. Perfeito, obrigado, Thomas. Eu queria agora, na verdade, considerando isso tudo que a gente está ouvindo, que seria o que a visão OCDE, a visão da Receita Federal sobre a legislação e o nosso papel nisso, eu queria ouvir o outro lado um pouco. Agora, eu gostaria de que a Luciana falasse para a gente qual é a visão que a gente, considerando a experiência dela aqui com empresas, o que a gente vê dentro da vida real, que seria a visão das empresas, qual é o papel das empresas e qual é a dificuldade que as empresas podem encontrar nesse caminho que a gente está trilhando. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer e uma honra palestrar na BDF e o desafio de falar depois dessas duas grandes autoridades, doutora Cláudia Pimentel e Thomas Balco. Vou tentar, de alguma maneira, expor nossas ideias e já aproveitando para responder a pergunta que estava aí no ar, né? Obviamente, a adesão do Brasil ao OCDE, na nossa avaliação, é algo a ser celebrado na medida em que nós estaremos aderindo a um grupo de países que adotam, sem dúvida alguma, as melhores práticas internacionais em seus negócios. Isso acho que é indiscutível. Isso favorecerá, no futuro, o ambiente de negócios, na medida em que eu terei regras comuns entre os países internacionais e o Brasil. É óbvio que isso também vai dar uma possibilidade de maior expansão de negócios e de comunicação e uma segurança para investidores estrangeiros que vão estar trabalhando com o Brasil, digamos assim, em regras internacionais também por eles conhecidas. Então, acho que é um passo significativo e importante. O Brasil está ainda a passos lentos em matéria de reformas tributárias, conseguimos entrar numa reforma previdenciária, se espera, ao longo dos próximos tempos, uma reforma tributária mais forte, mas nós temos visto, por parte do governo, uma disposição nessa adesão da OCDE. A gente vê muito a questão de tributação de IPI, redução de IPI, recentemente a Receita Federal também baixou o IOF, discute-se muito, embora eu não concorde com a tributação de dividendos, mas são todas essas medidas que o Brasil demonstra um interesse muito grande nessa adesão. E o ponto crucial dessa adesão é, indiscutivelmente,
a convergência das regras de preços de transferências atuais para o modelo da OCDE. E aí é que eu faço meus comentários, né? A nossa legislação de 1997, a 9430, ela foi inovadora e atípica, digamos assim, porque ela buscava evitar a transferência de lucros entre partes relacionadas através daquela manipulação de preços. Mas o nosso modelo foi um modelo muito prático, um modelo muito simples, né? Nós trouxemos fórmulas matemáticas, embora a gente tenha adotado métodos como o resale price ou cost plus, fórmulas com margens fixas e que, indiscutivelmente, permitiram ao Brasil assegurar sempre um mínimo de lucro, seja através do controle de despesas, seja através de uma imputação de uma margem mínima para a exportação, mas era algo absolutamente nada subjetivo, né? A margem fixa ela era muito fácil de aplicar, muito fácil de ser fiscalizada e que trouxe uma simplicidade na nossa legislação bastante distante de um conceito subjetivo da distância de um braço, do arm's length, ou seja, o que é o mercado, o que é que se pratica, onde eu sou obrigada a fazer uma série de testes e cálculos. Então, é uma legislação simplista e prática, né? Nós tivemos um período muito grande de disputa com o fisco, mas não pela complexidade da legislação, mas porque o fisco se aventurou, através de uma instrução normativa, que foi a 243, a interpretar a lei, a tentar tornar a lei mais lógica. Então, nós tivemos uma disputa violenta em relação à instrução normativa, até que ponto ela tinha base legal para majorar a legislação de preços de transferência e torná-la lógica ou não. Mas, de qualquer maneira, ao regular 2 fórmulas ou 5 fórmulas, certo é que com a nova legislação 12.715, nós colocamos um pá de cal, digamos assim, na litigiosidade da legislação de preço de transferência, e ela passou a ser muito facilmente aplicada, né? Claro que a nossa legislação tem defeitos, por exemplo, você muitas vezes talvez possa estar abrindo mão de receitas no Brasil, porque se determina uma margem fixa, que muitas vezes poderia até ser maior, né? Ou ela também leva casos de dupla tributação ou de não tributação, pelo fato de eu não ter a possibilidade de ajustes entre os países internacionais. Mas é indiscutível que hoje a gente vive uma facilidade de administração, uma previsibilidade, ainda que essa questão de litigiosidade com a instrução normativa tenha ficado para trás, né? Bom, se você não se importar, então, de mudar para o próximo slide, Felipe. Então, a OCDE, de fato, ela traz outros mecanismos que, obviamente, são mais eficientes na medida em que você está aproximando o seu negócio à realidade, né? A partir do momento que você permite ajustes e a busca de um preço distante de margem fixa, mas um preço que, de fato, foi efetivamente praticado, claro que ela parece ser uma legislação que nos dará mais previsibilidade nos seus ajustes. Ocorre que, assim como eu tenho simplicidade na atual legislação, eu terei muita complexidade nessa adesão da OCDE, porque hoje eu, contribuinte, posso escolher o meu melhor método. A partir de agora, eu tenho que escolher o melhor método para o fisco, digamos assim. Eu terei que fazer o cálculo de qual é efetivamente a realidade. O que é o arm's length, né? Então, eu tenho que fazer testes de comparáveis, eu tenho que ter resultados, e assim por diante. Tenho também acesso a outros métodos, tanto os métodos transacionais como de profit shifting, e indiscutivelmente isso vai ajudar o contribuinte, assim como também vai ajudar o contribuinte esses acordos prévios de preços ou acordos internacionais, que são os APA ou os MEPs, na medida em que eu vou ter espaço de provar os meus preços e não ficar restrito àqueles valores. Os nossos tratados internacionais também devem, talvez, passar por algum ajuste. Nós não temos o parágrafo 2º, que permite
acordos e ajustes correlatos, isso hoje não é permitido, então acho que a mudança, digamos, de legislação, ela ainda é desafiadora, né? Mas nós estaríamos mudando indiscutivelmente para um sistema muito mais custoso e mais complexo. E nós precisaríamos, nesse sentido, como bem lembrou o Thomas, ter um ambiente de boa-fé, tanto do parte do fisco como do parte do contribuinte. O contribuinte, ele lida com uma situação peculiar, porque no dia 1 ele já tem que saber fazer seus cálculos, e o fisco tem até 5 anos para poder aprender como fazer aquele cálculo. Então, eu acho que deve existir no ambiente do negócio, no ambiente de negócio, sempre uma preocupação que o contribuinte está de boa-fé. Ele quer praticar seus preços e precisa ter um espaço realmente onde ele possa, assim, trabalhar e praticar. No próximo slide, o que a gente só fala é uma análise temporal, que já foi bem tratada pela doutora Cláudia. Nós estamos realmente numa situação hoje de adesão total, acho que esse é o nosso objetivo, já se discutiu muito sobre o parcial e gradual, mas o nosso objetivo é de adesão total, deixando claro que nós estamos saindo de um sistema de total simplicidade e de facilidade de atender a legislação para algo ainda que nós vamos ter que aprender, sempre respeitado a segurança jurídica e a realidade dos negócios. E aí, chegando, digamos, ao cerne do meu assunto, e peço ao Luiz Felipe, por gentileza, só chegar no último slide, quais são hoje os nossos desafios? A doutora Cláudia falou muito bem. O Brasil é um país legalista que trabalha com legalidade e tipicidade. Então, qualquer mudança de legislação tributária que implique em majoração de impostos, ela terá que ter respaldo legal. Senão, nós vamos voltar a viver regimes de brigas com o fisco em relação à ilegalidade de instruções normativas. Então, obviamente que toda a legislação que está sendo desenhada, ela terá que atender a princípios de legalidade para que a gente não volte a litígios com o fisco. Ela tem que ser uma legislação clara nesse sentido, atendendo a esses princípios maiores. Nós teremos, e um grande desafio é passar a ter equipes maiores, equipes em estruturas maiores dentro das companhias, ou acessos a informações onde eu possa ter comparabilidade. Provavelmente as equipes vão ter que estar especializadas nesses cálculos. Eu vejo pela experiência que nós temos com os países internacionais, onde você tem cálculos e mais cálculos sendo revistos numa tentativa de você atender à maior realidade possível. E, muitas vezes, a grande dificuldade é achar comparáveis, ainda mais num mundo como hoje, de intangíveis e etc. e tal. Claro que hoje eu identifico 5 grandes questões que vamos ter que enfrentar. Primeiro delas, a questão dos royalties, que foi bem mencionado aqui. Nós temos uma legislação muito antiga, de 1958, era a portaria 439, faz bastante tempo, 436, perdão. E ela trazia uma série de limites de dedutibilidade, que estão em vigor até hoje, baseada na essencialidade da indústria. Quer dizer, imagina que nós vamos ter que rever o que era essencialidade em 1958 para o que é essencial hoje, né? Então, toda a legislação de marcas, royalties e preços de transferência de tecnologia e, naturalmente, os intangíveis terão que passar, digamos assim, por um processo de reestruturação muito grande, e essa é a grande dificuldade que eu vejo de você definir e comparar tecnologias de uma empresa com outra, royalties de uma empresa com outra e assim por diante, quando muitas vezes essas matérias até estão cobertas por sigilo. Então, esse é um grande desafio, chegar numa legislação de royalties e de intangíveis. O segundo desafio que nós vemos é em relação a operações de reorganização societária entre empresas de um mesmo grupo econômico. Nós sofremos nos últimos anos em compra e venda de empresas, onde nós fazíamos as operações através de distância de um braço, de arm's length, mesmo dentro de um grupo econômico,
Nessas operações surgiu ágios, quer dizer, preços maiores do que o patrimônio líquido da empresa, mas eram ágios baseados em condições de mercado, fundamentados em laudos de avaliação, e nós fomos execrados, digamos assim, pela Receita Federal, que não consegue entender que operações dentro de um mesmo grupo econômico pode sim produzir uma mais-valia. Então, eu espero que, num novo ambiente de negócios, as reorganizações societárias, feitas a valores de mercado, elas possam ser tratadas como independentes, sim, e o preço praticado entre elas possa ser, sim, reconhecido e dedutível do imposto de renda. Hoje, eu tenho uma legislação restritiva, o que eu não tinha no passado, onde, se eu tiver uma mais-valia ou um preço de mercado numa relação entre partes relacionadas, esse ágio, essa mais-valia é indedutível. Essa é a regra atual. Mas eu acredito que isso também deva migrar numa legislação de arm's length para o futuro, onde eu aceite que operações entre partes relacionadas são válidas e, portanto, o preço praticado deve, sim, ser reconhecido. Há um terceiro ponto, que é a questão do rateio de despesas. E esse eu adoro falar, porque foi meu mestrado, e já temos o nosso livro, que eu sempre aproveito a oportunidade para fazer uma publicidade só de gozação, mas o rateio de despesas também é um grande desafio. Por quê? Porque, pelo modelo da OCDE, eventualmente, nesses acordos de preços entre partes relacionadas, onde eu faço rateio de back-office ou atividades que não são a minha atividade fim, mas a minha atividade meio, há uma inclinação para que eu adicione uma margem de lucro nessas operações. E é algo a ser questionado. Quando você tem, de fato, uma sociedade pura que presta serviços no grupo, talvez aí, se a única atividade dela é prestar serviços no grupo, você adicione uma margem de lucro. Mas quando eu estou trabalhando com serviços que não são minha atividade fim, mas é uma atividade meio, são atividades completamente fora de comércio, por que é que eu deveria adicionar uma margem de lucro a esses negócios? Né? E há uma proposta, e a OCDE caminha para tributar ou adicionar margem de lucros em operações de puro cost-sharing. Então, é algo também a gente analisar no detalhe até que ponto operações dessa natureza devem estar dentro do comércio ou fora do comércio, quando elas, na verdade, elas não são operações suscetíveis de você gerar lucro, mas sim de você reduzir suas despesas e uniformizar padrão dentro do grupo. Em resumo, acho que esses são os grandes desafios: ágil, royalties, cost-sharing, mas, acima de tudo, é que o fisco encare o contribuinte como seu parceiro de negócios, e não como seu algoz ou seu concorrente. Nós temos que estar nesse novo sistema, onde todos nós estaremos aprendendo a atingir um preço arm's length, numa tentativa de acertos, erros e acertos, mas sempre pautado por uma boa-fé. Nós não podemos entrar num sistema desse, com esta magnitude, já sofrendo autuações fiscais ou questionamentos da monta que nós sofremos em relação ao passado, em relação à Instrução Normativa 243 ou em relação à ágil. O contribuinte tem um período de adaptação, que é o que eu falo, é sempre no dia 1, e o fisco tem 5 anos para se adaptar. Então, o que se espera da Receita Federal, através da doutora Cláudia, é que ela leve o pleito que o contribuinte quer acertar. Ele quer ter a possibilidade de praticar o seu preço justo, de fazer seu acordo prévio de preços e tentar ter, na subjetividade, uma segurança que hoje, bem ou mal, ele tem na objetividade das fórmulas matemáticas. Eu não vou me estender, até pelo horário, e agradeço a atenção de todos, passando aí a palavra aos demais. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Na verdade, acho que isso tudo que você coloca aqui como desafios realmente significa uma subida de degrau para a gente na legislação, na relação e tudo mais. Eu acho que de todos eles, o mais
um dos mais relevantes é o APA, porque ele muda exatamente a relação com o fisco. Nos outros países em que você concorda, combina com o fisco as regras do jogo antes do jogo existir. No Brasil, você tem o contrário. Como você não tem o APA, você vai combinar as regras já quando o jogo já está rodando, dentro dos tribunais, ou, enfim, numa fiscalização, vai se discutir isso dentro do CARF, e aí você tem um contencioso muito grande no Brasil, ao contrário de outros países. E aí eu peço para o Márcio, exatamente nessa evolução que a gente tem, o contencioso brasileiro gerou uma quantidade enorme de jurisprudência, de decisões administrativas e várias judiciais. Eu queria que você conseguisse passar para a gente um pouco da sua visão na evolução dessa jurisprudência que a gente tem na legislação atual e sua perspectiva em relação a uma jurisprudência futura com uma nova regra. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigado pela palavra. Rapidamente aqui agradeço a diretoria da BDF pelo convite. Sinto muito feliz por isso. E é sempre uma grande satisfação estar em um grupo tão seleto e de grandes conhecedores da matéria como esse aqui. Bom, indo direto ao ponto, se puder passar o próximo slide, Luiz, eu agradeço. Verdade. Bom, falando aqui um pouco sobre os precedentes que nós temos, acho que um ponto importante é, em primeiro lugar, a velocidade para a resolução de disputas que nós temos hoje, né? Ela é muito lenta. Recentemente eu dei uma olhada no site do CARF, por exemplo, olhando da perspectiva administrativa, e nós temos ainda matéria no CARF relacionada ao PRL, né? O PRL, ele deixou da forma, pelo menos aquela clássica disputa que a Luciana acabou de falar agora, PRL-N versus lei, ela deixou de existir em 2012, né? Ainda que a gente tenha mais 5 anos, né, para que a Receita Federal possa fazer a fiscalização, a gente está falando de um gap de 7 anos para que esse tipo de tema tenha chegado aí a uma resolução e uma discussão no âmbito do CARF. Então, a celeridade no âmbito da OCDE para a resolução dessas disputas, ainda que seja por meio de litígio, que é mais difícil no âmbito da OCDE, ela vai ter que ter um foco, né, muito importante por parte da Receita. Outra questão que também vale aqui se discutir é o cuidado que a gente precisa ter no momento de fazer a legislação secundária. Basicamente, será a instrução normativa que vai regulamentar isso. A Luciana bem lembrou, né, da dicotomia IN versus lei, e a discussão que a gente teve durante muitos anos foi uma discussão, em certa medida, esquizofrênica, porque, de um lado, a gente tinha uma lei que, economicamente, estava nitidamente errada, né, porque ela capturava, dentro do conceito de gross margin, o valor que era agregado no Brasil, então não tinha nenhum sentido econômico, né? E, por outro lado, né, a gente tinha um percentual também previsto em lei, de 60%, né, que não mantinha nenhuma conexão com o mercado, né? Quando a gente falava de um percentual de 60%, a gente está falando de percentual de margem bruta. Isso representa em torno de 150% de markup, se a gente pensar no custo de aquisição do produto. Então, tirando alguns setores mas muito, muito específicos, atividades ilícitas, né, quase ninguém conseguia aplicar os 60%. Então, a gente ficava numa disputa que perdurou durante muitos anos e acabou cessando a partir de 2012 com a incorporação na lei, né, através da 2715, dessas disposições. Bom, a partir daí, o PRL deixou de ser um ponto de atenção. De fato, o número de discussões na esfera administrativa envolvendo preço de transferência caiu significativamente. Hoje nós temos algumas discussões relacionadas, sobretudo, eu vejo discussão relacionada à CPL, basicamente qualidade de documentação, tá? Temos algumas discussões relacionadas a commodities, mas quando a gente olha o todo, o número de discussões realmente caiu, tá? Bom, dessa perspectiva, o que a gente pode esperar para o ambiente OCDE? O primeiro ponto que a gente tem aqui é ter em mente que a gente, de fato, vai ter um deslocamento do centro teórico para a discussão. Hoje, o centro teórico para a discussão ele está fundamentado basicamente no direito, né? Ou seja, a interpretação do que está previsto na norma, é uma interpretação, muitas vezes, ali mais fechada. O caso do PRL é um bom exemplo, né? A interpretação do que está na lei, ponto final, tem que se seguir, estando ali fazendo sentido econômico ou não, né? Mas o que a gente vai ter agora, e o cuidado que a gente precisa ter, é de construir uma lei, e eu gosto muito quando a Cláudia fala na observância dos princípios, tá? A norma, né, a norma primária, ela tem que levar, de fato, os princípios em consideração. Porque preço de transferência no ambiente OCDE, ele é, acima de tudo, né, um exercício de julgamento, né? Então, os princípios, no momento que eles forem delineados na lei, eles precisam ficar muito claros, porque isso aí vai ser o ponto de partida para o julgamento. Quando a gente vai no guideline da OCDE fazer uma verificação, fazer uma avaliação, o guideline é muito claro. Ele diz lá claramente que preço de transferência não é uma ciência exata, né? Preço de transferência é, acima de tudo, um exercício de julgamento. Isso é dito no guideline da OCDE não somente uma vez, mas várias vezes, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Que certamente ocorrerão
divergências de interpretação, divergências de julgamento sobre uma determinada matéria em preço de transferência no ambiente da OCDE. Isso é um fato, tá? Acontece no mundo todo. O que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos desenhar instrumentos para resolução rápida e eficiente dessas disputas, dessas divergências de percepção. E aqui no Brasil a gente tem um outro ponto, também vale aqui ressaltar. No Brasil, atualmente, nós não temos uma esfera clássica de controversy, ou seja, aquela esfera em que, antes de se entrar numa discussão de litigiosidade na esfera administrativa e judicial, o fisco e a autoridade fazendária sentam numa mesa para tentar chegar a um acordo, né? Isso não existe. Está começando agora, né? Bem incipiente, mas a gente não tem isso de maneira muito forte. Isso é muito forte também do CDE. Tá? E eu não cheguei ainda nem à fase do APA. Eu estou falando simplesmente na fase realmente de você tentar fazer um acordo quando alguma divergência é identificada. Tá? E a gente pode avançar também para o APA, que tem um caráter aqui muito importante. O APA tem um caráter profilático, ou seja, vamos tentar desenhar aqui um modelo que satisfaça concomitantemente a autoridade fazendária e o contribuinte, que seja bom para todos. Tá? E ele tem várias vantagens. A primeira vantagem é que eu trago a mais óbvia, que é a segurança do ponto de vista jurídico. Eu tenho ali uma relativa confiança de que aquela transação, pelo menos por um horizonte pré-definido de tempo, ela não vai gerar qualquer tipo de assessment, qualquer tipo de litígio ou auto de infração. Isso é muito positivo. O segundo ponto positivo do APA é a previsibilidade de arrecadação. Ou seja, a Receita Federal ela tem uma ideia de quanto que ela vai arrecadar com aquele contribuinte durante aquele período pré-estabelecido. Do lado do contribuinte, também isso é muito bom, porque ele acaba tendo um forecast, ele consegue desenhar os seus forecasts com mais precisão. Isso é fundamental para o ambiente de negócio. Tá? E, por fim, a gente tem uma redução do custo de compliance, porque a partir do momento que eu tenho um API desenhado, eu não preciso, muitas vezes, fazer a documentação completa de preço de transferência para aquela transação específica. Então, o API ele acaba sendo um jogo de ganha-ganha. Né? É muito positivo. O que a gente precisa pensar aqui é como que a gente vai desenhar esse API. E aqui entra um outro ponto muito importante nessa discussão, que é o fomento da relação de confiança entre fisco e contribuinte. Tá? A gente sabe, a gente não precisa aqui, todos aqui, né, somos aqui militantes na área do direito e de preço de transferência, sabemos que a relação entre fisco e contribuinte hoje no Brasil, ela não é das melhores. Existe uma relação de desconfiança mútua. Tá? E quando a gente fala de um APA, essencialmente, o que a empresa faz? Ela senta na mesa com a autoridade fazendária, ela abre o seu coração para o fisco, em certa medida. Ela abre ali o seu conjunto de operações, mostra como funciona a sua cadeia de valor, mostra como se dá a sua política internacional de preço de transferência, qual vai ser o racional da sua precificação. Tá? A partir do momento que o contribuinte não tem uma relativa convicção ou uma relativa confiança de que essas informações elas não serão utilizadas de uma maneira que possa prejudicá-lo, até mesmo em outras áreas de tributação, essa relação de confiança ela fica prejudicada. Então, um ponto importante aqui talvez seja a gente pensar, até mesmo dentro do âmbito da Receita, em ter grupos, né, separados. Né? Nós temos hoje o grupo que desenha a norma, nós temos o grupo que faz a fiscalização, e nós precisamos ter um terceiro grupo, que vai ser o grupo encarregado de cuidar desse IPA. E a gente precisa ter, de alguma maneira, Chinese walls formais, né, para que essa relação de confiança seja fomentada. Né? A partir do momento que o contribuinte sentir que realmente dá para seguir adiante, nós teremos mais casos de APAs e a sociedade como um todo vai ganhar em relação a isso. A gente tem que evitar, em certa medida, cair na armadilha que a gente está tendo hoje do MAP. Né? A norma do MAP ela existe desde 2016. Tá? Quando a gente olha o mapa, né, os maps, né, e procura identificar quantos maps nós tivemos resolvidos em preço de transferência ao longo desses anos, né, desde 2016 até agora, a gente vê que são muito poucos. E o inventário vem só aumentando. Né? Então, a velocidade para a resolução, né, e para formalização, no caso dos maps, para a resolução da disputa, e no caso dos APAs, para que você tenha uma efetivação daquele acordo é fundamental. A gente deve lembrar que no ambiente de negócio tudo muda muito rápido. Então, se eu começo a discutir um APA hoje, ele vai ficar pronto daqui a 5 anos, né? O ambiente de negócio mudou completamente. Né? Em certa medida, ele acaba perdendo o próprio propósito, ele acaba perdendo o próprio sentido. Né? Eu estou aqui
no exterior, né, conversando com alguns colegas, procurei saber qual o tempo médio, né, para um APA ser realizado. Né? Conversei com uma colega no México, ela disse que em torno de 2 anos. Ok, 2 anos é um prazo aceitável. Mas a gente tem que tomar um cuidado para que o prazo para a formalização de EPI não seja muito maior do que esse, porque senão ele perde o seu próprio propósito. Né? É aquela coisa, a justiça muito tardia, ela acaba deixando de ser justiça. Um EPI muito tardio, ele perde seu propósito de ser um acordo prévio, porque as condições de precificação naturalmente vão ter mudado completamente. E um outro ponto que eu gostaria aqui de trazer para a nossa discussão, né, e nossa avaliação, é o desenho de câmaras específicas para a resolução de disputas, né, no âmbito do CARF. Isso é fundamental, porque na medida em que a gente conseguir criar bons precedentes na esfera administrativa, nós vamos ter uma boa jurisprudência e, consequentemente, nós teremos também mais segurança, tanto para a Receita Federal e para o contribuinte. Então, o desenho de câmaras específicas para preços de transferência, com profissionais que tenham conhecimento, né, não somente da matéria de tributação, né, não somente da matéria da matéria contábil, mas também uma visão geral de economia, cadeia de valor, tá? Isso vai contribuir muito para a qualidade dessas decisões, tá? E por fim, e não menos importante, a gente deve ter em mente que no ambiente OCDE, tá? Os aspectos relacionados às discussões de maneira muito transparente com o fisco precisam acontecer. A gente está num momento em que, eu diria para você o seguinte, o Brasil está vendo um momento histórico, porque nenhum outro país, pelo menos que eu me recorde, migrou de um modelo de preço de transferência que não que migrou de um modelo de preço de transferência como o nosso, né, para o modelo OCDE, ou pelo menos nenhuma economia desse tamanho mudou isso, fez uma mudança desse quilate. Portanto, os desafios relacionados a essa matéria são muito grandes. Então, um cuidado que a gente precisa ter é no debate do assunto. Quando a gente forma um grupo como esse aqui, né, esse espaço aqui franqueado pela BDF para discutir isso, em certa medida a gente está dando uma contribuição para essa discussão. Só que nós precisamos dar um passo além disso. Né? Vamos pensar, por exemplo, da situação de desenho de norma, né? Desenho da instrução normativa. Seria bem interessante que houvesse uma consulta pública, né? Ou seja, da mesma forma que a OCDE, no momento que ela desenhou o projeto BEPS, houve uma consulta pública. Né? Os players envolvidos enviaram essas consultas públicas. Essas consultas, inclusive, que se encontram formalizadas, né, e documentadas no site da OCDE. Tá? No caso mais recente, até pegando aqui um pouco da nossa experiência nacional, nós tivemos o caso do CPC, né, da convergência contábil, em que os CPCs foram amplamente debatidos pela sociedade através de uma consulta pública. Então, ainda que seja, eu entendo perfeitamente a dificuldade que se tem de fazer uma consulta pública, por exemplo, para uma lei, né, para a legislação primária. Mas para a legislação secundária, para a instrução normativa, é fundamental que esse debate público ocorra. Tá? Porque a sociedade vai contribuir muito justamente para evitar situações de dicotomia, né? Aquelas situações como as situações clássicas do PRL N versus lei, em que a gente consegue ali identificar situações de descasamento entre o que está previsto na lei e o que está previsto na instrução normativa. A partir do momento que a sociedade contribui, a chance de que isso aconteça se reduz significativamente. Então, a gente precisa evoluir nessa direção. Luiz, eu vou devolver para você 1 minuto e 30, eu sei que o tempo já estourou, tá? Eu procurei aqui resumir de maneira muito objetiva o que eu gostaria de falar, são os principais pontos, tá? E me coloco aqui à disposição para, enfim, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, Márcio, foi bom. E eu vejo que, de fato, tem uma coisa em comum entre você e a Luciana Fala, que é exatamente a mudança de postura do fisco em relação ao contribuinte, do fisco em relação ao contribuinte. A relação deveria ser diferente mesmo. Por uma nova legislação dar certo, acho que realmente essa mudança tem que ser muito comum, muito clara. Acho que o Tomás está pedindo uma palavra em alguma coisa aqui. Tomás, você gostaria de falar alguma coisa? Você colocar um ponto? Não, Thomas primeiro. No, it was extremely interesting to listen to the comments of Luciana and also Marcio. Because I can appreciate that there is a change, and that could be a significant change.
on the other side, and that's where I would like to offer a few ideas, maybe questions, because it almost sounds like taxpayers don't know what is the right arm's length price, right? They don't know what is the market price. That's how it sounds like. And now we need several years to figure it out. Well, in reality, when we realize that Brazil is an island today in terms of how it applies the transfer pricing rules, but pretty much all the rest of the world follows the arm's length principle, I would actually, offer a challenge here to think about, don't you know what is the arm's length price on the other side of the transaction as well? Because, every counterparty to the transactions with Brazil will typically know what is the arm's length price, and they will comply with the regulations based on arm's length principle. So isn't there a simplification already from looking at the other side of the transaction and just determining whether this is correct arm's length price and can be freely applied also from the Brazilian perspective? Because the way I was perceiving the current system was actually creating extra layer of compliance, extra complexity, creating artificially determined prices which differed from the market price. So that's why I was so surprised to listen to Luciana. Like, it sounded like, oh, we need really another 5 years now to adopt. So it'll be very interesting for me to hear, what are those difficult challenges? What are those transactions where we don't know what is the market price? It'll be very interesting for me to know. Now, one more point I would like to mention on the point that came up on the interaction between taxpayers and the tax administration. I do appreciate that not only taxpayers will need to adopt, but also tax administration will need to adopt. It is clear that for them to be able to effectively administer the new system, there will be need for understanding more about business, learning about the way multinational companies operate, and of course, a lot of capacity building will need to be put in place. In addition, of course, with some of the collaborative means of working with taxpayers. I think that's a fair point, that to have a good faith and trustful relationship, there needs to be also some of the, there isn't change necessary also on the Receita side. So I kind of throw a challenge to both, to you guys on the business side, but also to Claudia, if any of you would like to comment or react on these points. Não sei se Cláudia quer falar alguma coisa sobre esse ponto. Não era... bom, só complementando o que o Thomas falou, era uma coisa que eu também ia comentar, porque, na verdade, nós estamos falando de transação internacional. E até eu entendo quando falar a simplicidade do nosso método atual. Mas, veja, uma transação internacional, você tem duas pontas, não há segurança jurídica efetiva nisso. Você pode ter uma segurança na perspectiva doméstica, mas na perspectiva internacional essa segurança não existe. E aí, só complementando também a questão do MAP, né, bem levantado pelo Márcio, com o nosso sistema atual, e isso não é a primeira vez que eu falo, é muito mais difícil, quase bastante desafiador, como é que você vai resolver um problema de dupla tributação quando você não tem as informações necessárias e o conhecimento específico para fazer uma discussão com outro país, considerando as normas internacionais, que é essa que ele aplica, né? Então, nós não temos as informações, nós não temos master file, porque nós estamos falando de período passado. Então, essa mudança da legislação, ela é fundamental, vai alinhar, vai facilitar para a gente ter essa alteração, né? E hoje, quando a gente pensa no nosso sistema, um outro problema também que a gente verifica é até um problema de concorrência, né? Porque uma multinacional, ela eventualmente aplicando nossos métodos, ela consegue ter uma economia de imposto que uma empresa que ela não é uma multinacional, mas trabalha no mesmo setor, então você tem todo esse problema também, né? Então, mas eu entendo e concordo e nós estamos trabalhando nisso, de capacitação, que uma mudança de comportamento, do relacionamento, uma mudança de visão
né, por parte da Receita Federal e do contribuinte, ela é fundamental nesse ambiente em que você vai ter que conhecer o negócio, você vai ter que discutir e vai ter que entender para fazer a melhor aplicação em termos de precificação. Obrigada. Eu concordo. Obrigado, Cláudia. A gente está só premido pelo tempo aqui. Eu queria abrir para perguntas, mas por causa do tempo talvez seja complicado. Mas eu queria fazer uma pergunta de $1 milhão para você, muito mais, na verdade, que isso. Qual é a perspectiva que a gente tem em relação a ter uma minuta de PL, de discussão disso em mãos? Eu não sei se a Receita já tem uma visão de quando é que... eu sei que vocês estão fazendo muita lição de casa, é por isso que eu pergunto. Eu não sei quando é que é a ideia de vocês soltarem isso, vocês têm um cronograma para isso. Nós já temos uma minuta, sim, né? É por isso que nós iniciamos a discussão com os setores privados. Nós estamos fazendo essa discussão, ela é muito parecida com o que a gente fez quando foi a publicação da MP 627, que foi tratado, né, o fim do RTT. A gente fazia uma discussão transparente, trazendo... A gente até agora não tem, digamos, autorização de disponibilizar toda a minuta, mas o que a gente tem feito é fazer uma discussão mostrando os dispositivos de forma transparente, de forma completa, para ouvir, né, e fazer esse aprimoramento, entender as dificuldades das empresas. A ideia da equipe técnica de ter uma minuta discutida, é desafiador, né, o prazo, mas seria em julho desse ano, e para apresentação para o ministro, e aí decisão política que possivelmente seja encaminhado para o Congresso ainda esse ano, sabendo que dá dificuldade do processo legislativo esse ano, mas a ideia seria de um encaminhamento de um projeto de lei esse ano para o Congresso, Luiz. Vocês têm ideia de fazer alguma audiência pública com a sociedade sobre discussão sobre os tópicos, alguma coisa assim, ou vai direto para o Congresso? A gente já está fazendo essas discussões. Como é um assunto técnico específico, né, nós estamos sentando com os diferentes setores que nos procuram para fazer a discussão. Então, CNI, ANCHAM, Fiesp, todos os grandes players, né, nós estamos fazendo essa discussão mediante reuniões, eventos, workshop. E o problema de fazer uma consulta é o prazo que a gente tem, né? Porque você aí tem que disponibilizar e aí você tem que dar o tempo para ouvir, mas isso vai depender também, claro, se assim for determinado, né, de que faça essa consulta, mas o problema de seguir esse procedimento de uma consulta, disponibilizar a minuta para discussão, é o tempo mesmo para ter essa legislação pronta. Então, nós estamos fazendo da forma que a gente fez na MP 627, que é uma discussão direta, mediante reuniões técnicas com a equipe técnica responsável. Ótimo. Eu acho que, como uma última coisa também, acho que, como a gente colocou uma pergunta aqui para as pessoas no começo do painel, só colocando aqui, publicando aqui para todo mundo, na sua opinião, a cessão ao CDE melhorará o ambiente para negócios e para políticas fiscais no Brasil? Então, a grande maioria diz que sim. Então, acho que Cláudia, Thomas, acho que a gente tem um sinal verde do público aqui para seguir sobre isso. A gente tem 87% dizendo que vai melhorar. Então, acho que a gente já tem um sinal verde aqui. A gente pode seguir à vontade, podemos publicar esse projeto de lei, podemos seguir com isso. Bom, de novo, considerando o tempo aqui e a organização já pedindo para a gente passar para os próximos, eu queria muito agradecer a presença, Cláudia, do Thomas, da Luciana, do Márcio, queria agradecer toda a presença do público aqui também, que ouviu nossa 1h30 aqui de discussão, e, bom, estamos aqui no último dia e acho que temos ainda ótimas discussões pela frente, então a gente termina por aqui para dar tempo de todo mundo tomar um café e partir para o próximo painel. Eu queria, então, de novo, agradecer e a gente se vê no próximo painel. Obrigado, pessoal. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, tchau.